Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ju Loyola, sou dermatologista e pediatra. Sejam muito bem-vindos a este canal, que é o maior portal de dermatologia pediátrica do Brasil. E a gente está aqui para poder falar um pouquinho sobre as principais dermatoses que vão acometer as crianças e os adolescentes. E hoje eu vou trazer um tema que eu tenho certeza que é desafiador no teu dia a dia de consultório. O paciente chega para você e a mãe já chega te falando: então, doutor, eu vim aqui porque ela tá com uma bolinha e eu acho que é verruga. E aí você vai olhar e fala: putz, será mesmo verruga? Será que é molusco? Então vamos lá. O grande desafio de fazer esse diagnóstico diferencial entre verruga vulgar e molusco contagioso. O que será que são essas duas doenças? Elas são a mesma coisa? Elas não são? Elas são parecidas? Então vamos hoje desvendar os mistérios entre verruga vulgar e molusco contagioso. Vamos começar falando das bolinhas. Bolinha é extremamente desafiador. Muitas vezes nós temos que fazer mesmo exérese de lesões para que a gente possa entender o que são as bolinhas. Não é exatamente o caso aqui de verruga vulgar e molusco contagioso. Estas são duas doenças extremamente prevalentes na população pediátrica. Então você que é pediatra, você que é dermatologista e está habituado a atender criança no teu dia a dia de consultório, com toda certeza já atendeu o paciente com queixa de lesão de verruga vulgar e de molusco contagioso. Vamos começar falando da verruga. Estas duas lesões, então, elas são infecção. Elas são infecções virais, mas a verruga, ela é causada por HPV. Eu já percebi que quando eu estou atendendo o paciente e falo em HPV, os pais se assustam, porque hoje eles fazem a associação da vacina do HPV, câncer de colo de útero. Então a primeira coisa bacana da gente explicar para a família é que são HPVs diferentes, não é o mesmo tipo de HPV. Esse HPV da verruga vulgar, ele é um HPV que não é do mal, diferente do HPV que acontece lá no câncer e que é um fator, faz parte das causas de câncer de colo de útero. Então essa é a primeira coisa importante da gente falar. A verruga, ela é uma pápula que vai, de forma geral, crescer para fora, tem um crescimento exofítico, então ela faz aquela lesão papular e áspera. Essa é uma coisa que vai ajudar a gente a fazer a diferenciação entre verruga e molusco, porque a verruga ela é áspera, então ao toque ela vai dar aquela sensação mesmo de rugosidade, de aspereza. E a outra coisa bem importante da verruga é que ela tem os pontos pretos. O que são esses pontos pretos? São vasos trombosados. Então o que acontece é que a hora que o HPV ele vai entrar na pele, ele vai fazer a lesão e vai fazer com que exista uma hiperproliferação celular, o que acontece também é que a vascularização ela tenta acompanhar esse processo e por vezes ela trombosa, fazendo aqueles pontos pretos e que os próprios pacientes muitas vezes, quando a verruga é no pé, eles chegam falando: eu vim aqui porque eu tô com olho de peixe. Então o olho de peixe, que eu brinco que na verdade, será que parece mesmo um olho de peixe? Às vezes eu fico meio na dúvida, mas enfim, as pessoas gostam de trazer essa questão da comida, do ambiente para a lesão de pele, então vamos lá, ok, olho de peixe. Ele tem esse nome exatamente por causa daqueles pontinhos pretos. Inclusive é muito legal da gente ter esse entendimento do porquê que esses vasos estão ali, porque pode ser uma ajuda no acompanhamento e tratamento dessa lesão de verruga. Então, olhar com dermatoscópio a lesão inicial e numa consulta subsequente, depois de um tempo de tratamento, se eventualmente você olhar novamente com o dermatoscópio e não observar esses vasos trombosados, isto pode te ajudar a pensar, se já houve um tratamento completo da lesão ou não. Então, essa é uma coisa importante da gente pensar em relação à parte clínica da verruga. Outra coisa muito legal é que a verruga ela é diferente, ela se apresenta clinicamente diferente dependendo do lugar onde ela está. Então, ela pode ser, como eu falei, classicamente aquela lesão papular, exofítica, áspera e com pontos pretos, mas ela também pode ser pedunculada, Então ela pode ter esse aspecto mais filiforme, pedunculado, até um pouquinho mais amolecido. Se ela for em região genital, ela pode ser realmente um aspecto que lembra até um acrocórdon, Eu falo para a família que é como se fosse uma bexiguinha molinha.
Se ela está na região de face, nós podemos ter a verruga plana, que aí também são outros tipos diferentes de HPV que vão causar e não vai fazer aquela lesão exofítica tão clássica como a gente vê nas mãos, nos pés, né, próxima dos dedos. E na planta? Por que na planta do pé essa verruga é diferente? Por causa do peso do corpo. Então, o peso do corpo da criança, o andar, o movimento, faz com que aquele crescimento exofítico clássico da verruga vulgar, na verdade não aconteça. E o que acontece é um crescimento endofítico. Isto causa dor, desconforto e clinicamente a clássica verruga chamada de olho de peixe. Então essa classicamente é que se chama de olho de peixe, que é a verruga que está nos pés. Ela pode trazer realmente um desconforto para a criança, dependendo do local onde ela está, fazendo com que a gente realmente tenha que tratar essa lesão. Obrigatoriamente a gente trata a lesão de verruga? Sim. Apesar de ser algo benigno, então acho que a gente tem que pensar bastante em relação às propostas terapêuticas que a gente vai fazer para a família. Eu, particularmente, tento ser mais conservadora nesse sentido, explico para a família que é uma lesão benigna, que é uma lesão que tem uma vida, ou seja, se a gente não fizer nada ela vai desaparecer, mas às vezes é longa, e o grande problema aqui é que ela pode disseminar. Então, de maneira geral, eu acabo indicando o tratamento, e especialmente quando é no pé, que pode trazer esse desconforto para a criança, interferir no dia a dia, nos esportes que ela pratica, na ida para a escola. Então, eu acho que é muito importante que a gente oriente o tratamento. Ok, agora vamos lá para a nossa outra doença, que faz uma confusão grande, os pacientes fazem essa confusão, que é o molusco contagioso. Eu brinco que é o Lula molusco, eu falo que para trazer um pouquinho essa coisa lúdica para a criança no dia a dia. E é bem interessante que os pais, eles falam, nossa, mas molusco, o que é que tem a ver? Então, de novo, a classificação, a ideia, essa nomenclatura de molusco contagioso tem uma certa relação também com a patologia, então a histopatologia da lesão, que acaba fazendo um aspecto mais, vamos dizer assim, como se fosse mais gelatinoso, e mesmo a hora que a gente olha, ele já tem aqui uma diferença importante em relação à verruga. É uma pápula, mas é uma pápula que não é áspera. Então, o molusco contagioso, ele é uma lesão papular que ela é delicada. Assim como a verruga é causada por vírus, mas aqui a gente não tem HPV. No molusco não é HPV. O molusco é um poxvírus, é um vírus diferente, é um vírus grande e ele faz aquela lesão que classicamente, quando a gente olha, tem uma umbilicação central. Então sim, muitas coisas na dermato são meio imaginativas, né? Você fala, ai, você está enxergando aqui uma cor mais brilhante, perolada, acinzentada, e às vezes a gente não consegue enxergar aquilo com essa clareza. Mas eu juro para vocês que o molusco, sim, a lesão clássica dele tem uma umbilicação central. Então já está aí uma diferença em relação à lesão da verruga. E a outra questão é o toque. Aquela lesão áspera e desconfortável, vamos colocar assim, que é a lesão da verruga vulgar, não acontece aqui no paciente que tem molusco contagioso. Então, uma pápula um pouquinho brilhante, mais firminha, mas de toque delicado e com o centro umbilicado. Classicamente, a lesão do molusco ela não coça. Então, se a gente for olhar na literatura, se a gente for buscar na literatura, lesão de molusco contagioso não coça. Mas o paciente se dá conta de que ali tem uma bolinha e ele percebe e ele vai fazer um cutuco, ele vai cutucar a lesão. O que acontece muitas vezes é que pode sim acontecer um processo reativo ao redor da lesão de molusco e aí sim pode trazer um desconforto e a criança começar de uma certa forma a sentir um certo prurido. Assim como a verruga, nós temos aqui que pensar bastante nessa questão de tratamento do molusco contagioso. Por quê? Porque ele é uma lesão que, vamos pensar assim, ó, eu vou falar para vocês da forma que eu explico para os meus pacientes. Pensa que o vírus foi ali, ele se multiplicou e fez a formação daquela pápula. Só que por alguma razão é como se ele conseguisse criar um escudo protetor. Então, ele cria um escudo protetor que faz com que ele fique invisível para o sistema imunológico. E ele é um vírus que tem uma vida longa.
bem longa. Então, na literatura, tem relatos assim de 5 anos com lesão de molusco, tá? Então, realmente, ele fica escondidinho e, apesar de ser benigno, apesar de ser exclusivamente cutâneo, então é uma preocupação da família, quer dizer, será que isso vai espalhar? Será que vai ter uma manifestação sistêmica? Não. Então, é uma lesão exclusivamente cutânea, mas ela pode ser muito longa. Ela pode demorar muito tempo para desaparecer. E enquanto ela está ali, ela pode disseminar. Então, uma lesão de molusco pode se tornar 2, 3, 4, 10 e eventualmente fazer, de fato, uma situação mais disseminada de aparecimentos de lesões papulares, o que traz um desconforto para a criança e para a família. Muita gente pergunta, as doenças de pele elas têm essa estigmatização em relação a estarem aparentes, então muitas vezes há perguntas, há questionamentos e tal, a criança se sente desconfortável. Mas tá aqui uma situação em que a gente precisa ter a coparticipação da família para optar pelo tratamento. Porque se nós formos olhar nos principais protocolos up-to-date e protocolos americanos e europeus, a primeira opção de tratamento de molusco contagioso é não tratar. Então não está errado nós não tratarmos. Então a gente vai ter que pesar na balança para entender se vai valer a pena prescrever alguma medicação, se vai valer a pena orientar uma curetagem. Isso vai depender de como a família recebe esse diagnóstico, do quanto a criança está incomodada, da idade da criança, da localização, porque se eu tenho lesão de molusco na face, é muito mais complexo do que uma lesão de molusco em membro inferior. O tratamento ele é mais complexo pela localização. Então, tudo isso tem que haver a coparticipação da família e nós temos que nos preocupar em explicar para os pacientes, explicar para a família todo esse contexto para que a gente possa juntos definir qual vai ser a melhor opção de tratamento de molusco contagioso ou se a opção vai ser não tratar. Eu espero que tenha ficado claro essas diferenças entre verruga e molusco. Molusco e verruga são duas situações clínicas muito prevalentes nos consultórios de dermatologia, nos consultórios de pediatria, e a informação vai fazer com que a família fique tranquila, entenda que muitas vezes o não tratar pode ser uma opção terapêutica sim, correta, segura, e a gente dê esse suporte para que de fato a família compreenda que são lesões benignas, mas que não são a mesma coisa. Então, verruga vulgar e molusco contagioso são duas infecções cutâneas diferentes. A gente tem que ter esse olhar e tem que saber explicar isso para a família, até para poder tomar a decisão de qual é o melhor tratamento.